Ora, só um minuto para agradecer a presença de todos, dar-vos mais uma vez as boas-vindas à nossa Fundação. É um prazer recebê-los em mais esta sessão de final de tarde. Hoje vamos fazer a apresentação de uma obra que já foi editada há uns anos e que agora tem uma nova edição revista e aumentada, passou de 2 para 4 volumes. Teve o apoio do Instituto Cultural, a quem nós agradecemos, e dos Livros do Oriente. É da autoria do Dr. Rogério Beltrão Coelho e da Dra. Cecília Jorge e vai ser apresentada pela Dra. Teresa Sena. Mais uma vez, já sabem que no final podem fazer todas as questões que quiserem. Os nossos oradores convidados têm todo o gosto em responder. Dr. Algimink. Eu disse que era um minuto. Então, há bocado combinamos, então o doutor Rogério vai falar primeiro. Mas pronto, eu falo primeiro? Tá bom. Eu falo primeiro, eu falo muito rapidamente. Eu tenho apenas que fazer uns agradecimentos. É o microfone? Tenho que agradecer à Fundação Rui Cunha pela cedência do espaço, pela eficiência com que divulgou a iniciativa e a organizou e, sobretudo, por ter criado uma situação que é ímpar desde que nós somos editores, que é ao vender o livro sem nenhum proveito, permite, sem nenhuma comissão, como fazem as livrarias, permitiu que nós concedêssemos aos leitores um desconto de 20%. Para além disso, este exemplo foi altamente pedagógico, porque a livraria portuguesa foi buscar a sua comissão e concede também hoje 20% a quem comprar o livro. É barato. Queria também, não propriamente agradecer, mas salientar a qualidade humana, a qualidade intelectual e a visão do Dr. Ial, que foi o interlocutor nesta coedição e que permitiu que o Instituto Cultural se abrisse a este tipo de iniciativas, como eventualmente no passado não seria possível. É um prazer poder lidar consigo. Agradecer também à Dra. Teresa Sena, que se disponibilizou imediatamente a apresentar o livro, e eu digo com toda a sinceridade, e quem me conhece sabe que eu não sou de louvor fácil, se ela não tivesse aceito, eu não teria convidado mais ninguém. Queria também não agradecer, mas salientar, sobretudo porque nós, quando se trata de gente, de pessoas que estão muito próximas de nós costumamos, não direi ignorá-las, mas achar que tudo o que fazem bem fazem por obrigação. Eu queria salientar a qualidade gráfica que está na capa, nas capas e na caixa desta edição, e que são obra do designer do João Jorge Magalhães. Finalmente, portanto, passaria a palavra à Dra. Teresa Sena, que vai efetivamente apresentar o livro. Microfone, não é? Bom, muito obrigada pelas palavras. Já imaginam a responsabilidade que eu tenho nos ombros. Enfim, isto realmente foram trabalhos esforçados e eram para aí umas 3 semanas para falar sobre um tema tão vasto. Mas gostaria de começar por saudar o regresso à atividade, já de alguma forma anunciado o ano passado, com o lançamento do tão esperado livro sobre os governadores de Macau, da editora Livros do Oriente, que quer pela seu caráter, a qualidade que põe nas suas obras, tanto ao nível de conteúdos, como qualidade gráfica, cuidado editorial, etc., é para mim uma das editoras de referência de Macau nos tempos modernos. Naturalmente que agradeço aos autores o gentil convite para apresentar a obra, embora continuo a dizer que foram uns trabalhos esforçados grandes, mas eu aceitei de imediato e vou tentar desenvencilhar-me desta tarefa, porque
é realmente, para mim, um precioso auxiliar de trabalho para quem estuda a presença dos estrangeiros em Macau, que é o meu caso, que eu faço, embora não de forma continuada, há cerca de 20 anos. Esqueci-me de dizer a tal qualidade gráfica, e pedi ao Beltrão para trazer estes volumes, porque eu acho que são realmente obras, para além do seu conteúdo, são objetos bonitos. E não tão disponíveis quanto seria de esperar em Macau. Essas edições eu creio que se esgotaram. Era um circuito muito restrito. Um circuito muito restrito. Há bibliotecas, mesmo em Macau, onde elas não estão presentes, e daí saudar também a iniciativa da reedição desta obra. Esta obra que eu considero que é um projeto. É um projeto e, como tal, é algo que está em construção. E, portanto, como já sabem, a partir dessa edição de 97 e 99, temos agora a nova versão, que já anda aí a circular, em 4 volumes, que passou a abranger também o século XX. Portanto, a edição anterior parava no século XIX. Segundo o que eu contei, acho que tem cerca de mais de 36 autores do que a versão anterior, incluindo os relatos da terceira viagem do Capitão Cook, que é algo importante. É de salientar também... Já não é ele que completa a viagem. Exatamente, o desgraçado ficou por caminho, como nós sabemos, mas enfim, de qualquer forma é um documento de referência mundial, como se sabe. Portanto, também salientar o esforço desenvolvido pelos autores nesta segunda edição de completarem o aparato biográfico dos autores citados, que na primeira edição havia alguns, outros falhavam até bastantes, embora o tenham feito a partir de recurso a obras gerais, obras de referência, e eu compreendo, obviamente, que estamos perante um manancial imenso de informação. Não o fizeram com referência à bibliografia especializada. Obviamente que muitos destes autores têm estudos, centenas de estudos sobre eles, e é impossível para quem manuseia um corpus documental desta natureza estar a entrar nos estudos de pormenor de todos eles. Portanto, a organização desta nova edição também é distinta. A divisão inicial agrupava os textos em embaixadas e missões oficiais à China, Japão e Extremo Oriente, expedições científicas, viagens à volta do mundo, reportas de imagem, como os autores chamavam, aos desenhadores, pintores e fotógrafos, e depois o corpo mais geral e anónimo, digamos, de viajantes, aventureiros, cronistas, com os testemunhos mais particulares e vivenciais de indivíduos que, por uma razão ou outra, demandavam a China e o Extremo Oriente. Portanto, a essa organização preferiram os autores, os computadores e editores, uma ordenação meramente cronológica, que aliás facilita as futuras atualizações, que eu espero que saiam, já que é um projeto, como eu acho. E essa organização é ditada pela ordem de publicação da obra que utilizaram, critério este que eu penso que pode levantar alguns problemas e merece alguma discussão. Mas também é difícil ordenar tudo isto. Portanto, na minha ótica, a ordenação cronológica é muito mais flexível e útil, porque nos oferece uma visão mais panorâmica e sincrónica, que ajuda à contextualização destes textos, que é fundamental que se faça, permitindo, por outro lado, tornear a subjetividade das categorias que se aplicam. Muitas vezes há textos que se aplicam em diferentes classificações. Então, o que é que nós temos entre mãos? Como é que isto andou sozinho? Temos exatamente isto. Temos a reunião de textos. Eu posso falar daqui que se ouve. A reunião de textos centrados no aspecto da viagem, mas viagem física, enquanto passagem ou residência temporária sobre Macau. Nós sabemos que em termos literários há muitas outras mil viagens, não vamos entrar aí.
Estrangeiros, entenda-se, ocidentais, não portugueses, e já lá iremos. Macau, excertos de Macau. Portanto, o objeto desta compilação é Macau, pura e simplesmente os textos que tratam de Macau. Não de Macau no seu contexto, etc. Nada disso. Textos, não são incluídos textos históricos, historiográficos, e apenas incluídos os publicados em livro. As línguas são francês, inglês, espanhol, italiano, alemão e neerlandês. É, sem dúvida, uma boa compilação. São 94 excertos, editados em livros em prendas, como eu já disse. Na sua maior parte dos casos, os indivíduos passaram realmente por Macau. Há outros em que a inserção de Macau entre obras mais gerais, ou sobre a China, ou sobre obras de viagem, etc., enciclopédicas, etc., é feita a partir de referências indiretas, mas quando se falava de viagens por esta parte do mundo, obviamente que era um must, tinha que se falar de Macau, e portanto os autores recorriam a diversas fontes para o fazerem. Aqui temos mais ou menos um resumo. Não façam as contas porque há um senhor que anda aqui enganado e eu não tive tempo de corrigir. De qualquer forma, é para se ter a noção, e este quadro não está completo com as comparações que eu queria fazer, e as designações das nacionalidades são as atuais, para simplificar. Para se ter uma noção de que tipo de pessoas falavam. Portanto, temos aqui sobre Macau e que foram compiladas nesta obra. Temos aqui, essencialmente, uma hegemonia americana, britânica, como se pode ver à primeira vista. Sobretudo britânica. Portanto, não é naturalmente, nem tem de ser um trabalho exaustivo, ou sequer acabado, já que é um projeto, como eu digo, mas é um projeto ditado sobretudo pela perspectiva do bibliófilo, do alfarrábio, do colecionador, que todos conhecemos neste casal Beltrão Coelho e Cecília Jorge, mas também é fortemente influenciado por uma visão europeia, anglófona, sobretudo, e francófona, da literatura de viagens, aventureira, positivista e etnocêntrica, vinculada pelo explorador, o marinheiro, o comerciante, o diplomata, o repórter, entre aspas, alguns do século XX já serão mesmo, viajante, cientista dos séculos XVIII e XIX, que também dominam, sabemos nós, o mercado do livro raro e do alfarrábio internacional. Para trás, isto é importante que se diga, fica a postura experimentalista e humanista do explorador, navegador, viajante meridional, o português, espanhol e o italiano sobretudo, e por vezes até do missionário, da percepção e apreensão através de uma evolução psicológica interior da alteridade, à medida que multiplicava a experiência pelo espaço geográfico, tão comum aos séculos precedentes. Davam-se então os primeiros passos, não menos seguros, no conhecimento e descrição da China, incluindo Macau, e do conhecimento sinológico, que a dita sinologia moderna que aqui está representada, tanto deve, mas que tanto esquece também. E neste domínio, e se bem que o volume das obras seja menor, naturalmente, talvez houvesse cabimento no desenvolvimento deste projeto. Portanto, tudo o que eu vou dizer a partir daqui não é uma crítica ao livro, são considerações a pretexto deste conjunto documental e do seu possível desenvolvimento. Talvez fosse interessante incluir aqui toda a informação disponibilizada pela cartografia dos descobrimentos, obras e cartas dos missionários, sobretudo jesuítas, embora eles tivessem, e não sejam só textos de propaganda religiosa, há muitas descrições da China, em que Macau é incluído e referenciado, embora possa haver aqui uma dúvida, se eles estavam ao serviço do patroado, de alguma forma representavam a parte portuguesa, etc. Mas enfim, estamos a falar de viajantes estrangeiros e eles entram nesta classificação. Fundamental aqui são os relatos espanhóis da expansão ibérica, a de Manila, Nova Espanha, Sevilha, etc., onde se fazem os primeiros textos de aproximação à China e da sinologia moderna,
há já boas compilações destes textos, nomeadamente pelo Rui Lareira, na Revista de Cultura, portanto, faria sentido talvez estender um pouco esta obra a esta época, e há outras línguas ocidentais que não foram consideradas, que eu sei que é muito difícil de manusear para uma obra deste tipo, como o latim e as línguas slavas. Depois, mais tarde, temos os relatos e as obras manuscritas, enfim, as publicações periódicas e as obras contemporâneas, que eu sei que levantaram problemas por questões de edição. De qualquer forma, é um contributo importante para a história do livro, da edição e da iconografia, aspectos que vão cada vez mais prendendo a atenção dos estudiosos, dos investigadores e especialistas do mercado livreiro. A obra não desmerece a muitos outros níveis. É uma obra de divulgação séria e fundamentada, mas por isso mesmo é possível ser exponenciada de outras formas, como vocês próprios reconhecem, é nessa tal arca que esperemos não fique no sótão. A minha principal crítica em relação à obra, também se tem que dizer, é, como disse, a seleção ter sido feita, a ordenação da obra ter sido feita pela data de publicação versus a data da estadia, a estadia do viajante da produção do texto. O que é que acontece? E aqui foi o meu principal trabalho. Acaba-se por esta forma, às vezes há, e os autores tiveram o critério e o cuidado de o fazer. Há obras do século XVII ou do século XVI que são publicadas no século XX. E eles, evidentemente, que as colocaram lá no século XVI ou século XVII. Mas há outras que estão ali na franja do século XVIII ou do século XIX. Por exemplo, diversos textos da Embaixada do McCartney, ou nem é esse, é do Lagan. Estão separados, porque a data de edição foi um bocadinho diferente. Portanto, isso é pena, porque perde-se o conjunto, o corpo, para um historiador e para uma pessoa que queira conhecer o contexto que se está a descrever naquela altura, seria melhor que estivessem juntos. Há documentos em que é possível fazer uma datação crítica, por manusear o resto do diário, às vezes põe 12 de novembro, enfim, que ano, a gente pode ir procurá-lo, isso teria sido interessante que se introduzisse, isto sobretudo para nos facilitar o nosso trabalho quando vamos à arca, não é? E o tal índice remissivo que eu peço sempre, os autores portugueses não gostam, os editores portugueses, eu sei que dá muito trabalho, é custoso, etc., mas realmente não há obra anglófona que não tenha um índice remissivo que dá muito jeito. A outra questão, obviamente que esta leitura não dispensa a consulta de obras completas para especialistas, também o tal recurso à literatura especializada, algumas das quais por autores que introduziram aí, que até foi produzido em Macau, resultado de investigação académica, e algum aparato biobibliográfico que complicaria a obra, mas que penso que no tal desenvolvimento, se pusermos isto online, com possibilidade de ser atualizada num círculo fechado, obviamente, e credenciado, acho que será extremamente útil. E acho que não vou falar mais, já passou o meu tempo, teremos outras coisas para discutir sobre os estrangeiros, sobre os estudos de Macau, sobre etc. Desculpem, é a tal integração que eu gostava de dizer. Faz todo o sentido a integração desta obra no tal projeto do estudo ao museu, como falámos já em sede própria, dos autores de Macau, ou dos autores sobre Macau, ou do património literário de Macau, que eu penso que deve ser abrangente, dinâmico, e faz todo o sentido que não se esqueçam os esforços passados, e foram muitos. Vocês têm aqui, têm no Longe à China em termos de autores portugueses, eu própria tenho, outros autores têm, portanto há todo um trabalho que existe e que penso que é importante que seja dado a conhecer, sobretudo para que, e isso permitam-me acabar com uma nota um pouco crítica, para que nós não vejamos de vez em quando aparecer alguém a tratar os autores de Macau de uma forma completamente inovadora, como se fosse algo de novo que ninguém tratou, quer dizer, que não existem trabalhos de referência, etc. Isso é pungente e sobretudo quando é feito na própria academia. Muito obrigada.
Tá bom. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria dar parabéns ao Dr. Rogério Beltrão Coelho e à doutora Cecília Jorge por ter feito um trabalho fantástico, tanto ao nível da qualidade gráfica, cuidado editorial, como do teor, que, penso eu, serve de uma referência muitíssimo importante para estudos sobre a história de Macau. Hoje em dia a gente chama esses estudos, né, então, como macologia, não é? Sim, para macologia tem macologia. Macologia, sim. Portanto, também gostava de agradecer pela vossa confiança que permitiu ao ICM concretizar esta cooperação com os livros do Oriente. Acho que é uma forma muito positiva, também muito bem eficaz, de fazer a promoção cultural através de mãos dadas entre o governo e as instituições privadas. É muito eficaz. Eu falo disso de forma sincera. Se esse projeto, né, fosse concretizado pelo ICM próprio, acho que poderia levar mais tempo. Também digo a verdade, sim, por causa de muita burocracia. Por isso, acho que essa forma de fazer a promoção cultural tem que ser mais incentivada. Esse livro, né, acho que é muito interessante. Sabe, não é, ao longo da história, a China, bem como Macau, não é, então sempre fora algo da atenção dos ocidentais em termos, sim, então, da fantasia, da curiosidade, portanto, enfim, como sabemos, né, os primeiros portugueses que pisaram Macau e a China já começaram a escrever sobre a China. Desde Tomé Pires, que dirigiu uma embaixada à China, mas faliu finalmente. Portanto, mas deixou um livro chamado então Sumo Oriental, né? E passando pelos dois cativos, presos na prisão de Cantão, como se chama, então Cristóvão Vieira e Calvo, sim, tá. Calvo, Vasco Calvo, né? E também Cariote Pereira, João de Paros, né? De Paros. E depois, então, passando pelo escritor português Essa de Queiroz, com seu livro Mandarim, no qual ele descreveu uma imagem da China muito interessante, fantasiada. Depois, né, então, poeta mais ligado a Macau, Camilo Peçanha, ele tomou uma atitude, uma posição bem contraditória acerca da China, enquanto que ele não povoou louvores sobre a poesia e a escrita chinesa, também fez uma descrição bastante pejorativa, ou ele não gosta nada então da música chinesa, então da teatro chinês, portanto fez uma crítica muito severa sobre muitos aspectos da China. Portanto, então, essa atitude, portanto, é bastante contraditória, mas tanto escritores portugueses como escritores figurados nesse livro, Viagem por Macau,
Portanto, qualquer descrição escrita, então, sempre é condicionado pelo tempo, pelo espaço que cada um deles, então, viveu. Também é condicionado, então, portanto, ou qualquer descrição sempre é filtrada pela sua subjetividade. Portanto, por um lado, a realidade da China ou Macau espelha-se, reflete-se em cada um dos escritores. Por outro lado, então, essa descrição, essa reflexão sempre passa ou filtra-se pela sua subjetividade. Por isso, então, são registros muito curiosos e interessantes. Por isso, então, acerca desses escritos, não podemos, então, dizer, então, essa descrição é verídica ou não. Portanto, acho que já não interessa tanto nestes termos. O mais importante, como é que, então, cada um parte do seu período e época em que se encontra, faz a sua descrição sobre a China. Portanto, sendo assim, cada descrição representa o seu olhar que ele lança acerca de outro, neste caso, Macau ou China. E como é que então esse olhar, e como é que essa imagem da China foi criada e construída? Por isso acho que é uma questão muito interessante e merece estudo por parte de acadêmicos. Por isso, ao longo da história, a imagem da China, também de Macau, tem vindo a sofrer mudanças, vicissitudes. Portanto, e essa mudança sempre resulta, por um lado, então, da mudança que a China ou Macau, então, que vive, mas também sempre tem a ver com a posição tomada pelo escritor ou pelo viajante. Por isso, acho que nesse sentido, esse livro, então, com 4 volumes, então, é uma edição muito importante para Macau e para estudos sobre a história de Macau. Acho que vão contribuir muito para reviver a memória que esses escritores, então, estabeleceram acerca de Macau. Por isso, esse livro, essa edição, também serve de uma boa razão para dar início a outros projetos. Por exemplo, fazer uma tradução sintética, então, desta obra, e também faço sugestão de que, tá bom, agora, portanto, então, Macau, a China, como é que ao longo do tempo, então, tem sido observados, descritos por estrangeiros. Mas, se calhar, será curioso saber como é que os chineses descrevem sobre os portugueses e os estrangeiros que passam ou não passam por Macau ou pela China. Uma vez, então, eu fiz um ensaio sobre a poesia de poetas chineses de Macau. Eu traduzi 2 poemas deles para português. Os portugueses, ou meus colegas acadêmicos, ficaram chocados, porque não tinha porque não sabia como é que os chineses descrevem sobre os portugueses. Portanto, o poeta de Macau não fez poema sobre pela vista durante de passagem de Macau para a China. Portanto,
Nesse contexto, então, pela vista, então, serviu de uma referência para este poema. Poema muito interessante, claro, então, o poema está centralizado, focaliza-se, portanto, naquela posição anticolonialista, sim, tá? Mas, portanto, então, é bom saber, então, portanto, outro, então, como é que, portanto, escreve sobre o mim próprio, tá? Mas, nestes termos, ainda há muita coisa, há muito trabalho por fazer, tá? Portanto, traduzir e escrever mais. Sim, agora, de facto, os portugueses têm escrito muita coisa acerca da China e dos chineses, enquanto que nós, às vezes eu tenho vergonha, porque os chineses e os portugueses, nesta terra tão pequenina, já convivem mais de 500 anos, mas ainda não escrevemos quase nada sobre Portugal, sobre portugueses. Acho que o livro que me deixou impressão foi o livro, portanto, escrito por Wu Zhiliang, atual presidente da Fundação Macau, quando ele era muito jovem, foi jornalista de Macau Tele, acreditado em Lisboa. Portanto, então, escreveu uma série de crônicas sobre Portugal, cultura, economia, costumes, mas não conheço outro livro melhor, mais aprofundado sobre a cultura, sobre a história de Portugal. Por isso, acho que é uma missão, uma tarefa, portanto, que os chineses têm que concretizar, assumir e concretizar. Por isso, então, acho que temos de trabalhar mais, então, para aumentar esse entendimento, compreensão mútua. Ainda falta muito para fazer. Obrigado. Obrigado. Eu queria só, assim depois de falar muito brevemente, eu queria só agradecer a intervenção da doutora Teresa Sena e queria dizer com toda a sinceridade, sem nenhum subterfúgio, nem sem nenhuma segunda leitura, que nós temos tido ao longo dos 25 anos da atividade editorial o privilégio de sermos vistos à lupa tudo o que nós fazemos e haver uma crítica que vai ao pormenor, por mais pormenor que seja, o que é bom para nós, com toda a sinceridade é bom. E vemos à nossa volta que algumas instituições académicas fazem edições que envergonham Macau e não há uma palavra. Mas da parte que me toca é um prazer muito grande. Só queria dizer esclarecer mais três coisas, que é o seguinte: o que está aqui é uma obra de divulgação. Exato. Quer dizer, não é um trabalho académico. Quer dizer, tudo aquilo que a doutora Teresa Sena disse, e com toda a razão, pode ser aprofundado, pode ser estudado, pode ser visto. Não é muito comum neste tipo de obras de divulgação haver preocupação dos índices remissivos. Aliás, como se formos buscar os exemplos de trabalhos, sobretudo anglo-saxónicos, académicos, alguns deles até diferem muito dos trabalhos portugueses, porque são muito mais acessíveis. Têm menos notas de página, são para as pessoas perceberem, não para a academia entre si se glorificar. Quando nós fizemos esta edição, em 97 e 99, fizemos-la com recurso a idas, a estadas prolongadas de meses, em alguns casos, em duas bibliotecas principais, a Biblioteca de Paris,
primeiro ainda no Richelieu e depois já a Biblioteca Mitterrand, e a British Library em Londres, com uma aproximação também à Biblioteca do Congresso. Folheámos os livros todos de que falámos. Construímos até, naquilo que era possível, uma biblioteca com uma boa parte do que está aqui. Da Embaixada do Lord Macartney, nós tínhamos tudo. Do Thompson, os volumes dele sobre a China, nós tínhamos tudo. Do Père Leconte, do século XVII, nós tínhamos. Enfim, e fruto de algumas vicissitudes da vida, isso hoje está na Fundação Oriente, e está bem. E está bem. O que é um facto é que nós vimos. E todos os autores que nós apontámos, nós lemos, nós estivemos com eles na mão. Muita gente antes tinha-os referido por ouvir dizer. Quer dizer, não tinham folheado os livros. E é muito engraçado que depois disto publicado saíram coisas sem nenhuma referência à viagem por Macau, mas é um bocado aquilo que se costuma dizer em bom português, gato escondido com o rabo de fora. Nós, a fazer esta edição, revimos tudo, traduções, quando se referiam as páginas onde aquele extrato foi feito, íamos novamente à edição, eu já explico como, e verificámos num outro caso que aqui nós dizíamos, por exemplo, que o extrato era do volume 2 e afinal era do volume 1. E a pessoa que nos citou dizia exatamente que exatamente no mesmo erro, sem grande problema, que nós tínhamos caído. Hoje, nós, ao fazermos esta revisão, tirando as biografias, que foi o que mais trabalho deu, tivemos acesso pela internet a quase todos estes livros. Quase todas estas obras podem hoje ser descarregadas na internet. E isso serviu-nos, por exemplo, para confirmar se a página está certa, se a tradução está bem feita. Mas aconteceu. Quanto a alguns acrescentos que podiam ser feitos, a maior parte das cartas dos padres, sobretudo os padres jesuítas, bem, houve a preocupação de tratar só o que estava editado. Há muita coisa, há muitas cartas, há muitos diários. Há um diário de uma americana, da Rebecca Kinsman, que é um diário muito interessante, mas que não está editado, está publicado numa revista americana, mas são coisas só publicadas em livro. Depois, as obras dos padres em latim e tal, de uma forma geral, é mais o relatório do que se passa com a congregação do que propriamente a descrição de Macau ou de outras coisas do género. Línguas eslavas, por exemplo, os russos, eu admito que os russos, nós falamos no Krosenstern, que esteve de passagem, até esta gravura que eu há bocado até abri, é uma gravura altamente ficcionada, que ele, segundo diz, nem teve hipótese de desembarcar. Os russos podem ter coisas sobre Macau, embora seja uma língua complicada. A legenda foi feita por um russo, é uma coisinha pequenina, conseguiu-se fazer. Mas os russos, a tendência deles era mais ir para o norte da China. Quer dizer, não há grande memória de haver expedições dos russos aqui a Macau. É claro que falta toda a parte chinesa, isso aí é fundamental, fazer a visão dos chineses sobre Macau e sobre os portugueses, mas isso nós não tínhamos. Quanto às datas, eu discordo da outra cena, no caso do Hunter, o texto do Hunter não tem significado nenhum, não tem força nenhuma, não tem importância nenhuma. Quer dizer, o facto de ser editado, haver uma edição em 1895 e nós editámos a edição em 1901, não há ali nenhum desfazamento temporal que possa comprometer o conteúdo do relato. Mas eu acho que é de facto de considerar tudo isso. De qualquer forma, muito obrigado. Eu acho que não resta muito para eu dizer, porque eu ia dizer no início umas palavrinhas só para agradecer. Tu já agradeceste, porque a ideia era mesmo acentuar que se trata de uma coedição, Livros do Oriente ICM, que nós estamos, volto a repetir, nós estamos muito gratos por nos terem ajudado a viabilizar parte deste projeto, que não veio à luz mais cedo, precisamente porque nós não temos tido capacidade financeira de o assumir integralmente, como temos feito ao longo de 25 anos. Nós não tivemos dinheiro para continuar. Este tipo de apoio às empresas locais pequenas, e o Dr. Real falou agora, empresas locais pequenas na nossa área, mediante contrapartidas justas,
que estas possam, por sua vez, oferecer às instituições oficiais, é uma forma realista e digna de não as deixar asfixiar. Nós agradecemos em especial a sua compreensão e o grande sentido de visão. Agradeço igualmente à doutora Teresa Sena por ter aceito o convite de apresentar o livro, que foi uma apreciação de peso. Obrigada pelas críticas, que eu sei que são construtivas, e isto é do coração. Portanto, à Fundação Rui Cunha, que o Rogério também já agradeceu, que conseguiu fazer uma obra tão digna em tão poucos anos de implantação. Nós vimos o início. Também uma palavra de agradecimento por nos ter acolhido tão bem neste lançamento. Portanto, agora, à parte que me toca, numa visão pessoal sobre esta viagem, que eu dou sempre o toque pessoal, que embora pareça clichê, eu gostaria de deixar vincado o que me move desde sempre nesta busca da identidade coletiva macaense. Conhecer bem o nosso passado, porque é fundamental para compreender o nosso presente e planear o nosso futuro, a sobrevivência em quaisquer circunstâncias. No caso desta pequena ilha, chamada Macau, que é uma ilha, embora todo mundo caiba nesta pequenez, nas potencialidades, nos vícios, na diversidade, torna-se ainda mais pertinente esmiuçar, conhecer o passado, que é tarefa muito complicada, para poder dar a conhecer, sobretudo aos macaenses, a quem cá esteja ou que connosco se relacione. O nosso retrato, dada a escassez de autores indígenas, e eu insisto no termo indígenas, é sobretudo feito, infelizmente, por forasteiros. Nesta viagem, em manta de retalhos, dão-nos uma noção de como nós éramos vistos, gente e urbe, na altura em que por aqui passaram. Como é óbvio, a leitura requer cautela, vendo os condicionalismos da época e purgando desses retratos, desses relatos e dos retratos, o preconceito, o racismo, os interesses económicos e políticos de cada viajante. Alguns são muito evidentes, mas os outros nem por isso, são subliminares. Tal como a experiência de vida está baseada numa aprendizagem, com as vitórias que se obtém ou as crises que nos lançam para o fundo do poço, a reflexão, ainda que a posteriori, permite prevenir os erros na gestão humana desta cidade de quase 5 séculos, e alguns foram irreversíveis. Talvez possamos também aprender a tirar o máximo proveito do que vale a pena ainda acarinhar, desenvolver e potenciar, mas sobretudo a não deixar perder por ignorância e por descaso. Os nossos tufões são menos nocivos. Só isso que eu tinha a dizer. Bom, nós vamos começar a discutir aqui. Mas é bom, isso é bom. Bom, a questão é esta. Eu fiz a distinção. Isto é um trabalho de divulgação, séria, etc. Agora, se vamos desenvolver o projeto, Sim. seria interessante considerar estas vertentes e, quando me pediste fazer a apresentação, sabes que eu sou crítica e, portanto, e para toda a gente, não é só... Eu já senti isso na pele mais do que uma vez. Pronto. E, enfim, é com sentido construtivo, porque é honesto. Bom, agora, há aqui duas coisas que não passaram há bocado, porque não quis monopolizar o discurso. É assim, estrangeiros em Macau, e já há, como o Dr. Liao Jiming saberá muito bem, um levantamento de toda a literatura chinesa sobre Macau, feita por Zhang Wenqing, publicada em 2003, que continua em chinês, portanto, mas isso também é um trabalho importante. Agora, estrangeiros em Macau não são só os europeus e os asiáticos. É outro mundo que se nos abre. Não estou a dizer para tu teres feito isso. Não. Mas enfim, quer dizer, quando estamos a considerar todo este... E terão trabalhos publicados?
é provável que tenham trabalhos publicados, portanto temos japoneses, e aliás, da Nação Legaton, etc., enfim, temos as embaixadas do Vietnã, entre aspas, com China, etc., dos Tonquins que vinham aqui, havia parcerias, temos filipinos já na atualidade, mesmo com as lutas da independência, etc., etc. Enfim, há todo o universo asiático que nós também somos herdeiros um pouco desta postura e que, quando falamos de estrangeiros, falamos de ocidentais. Portanto, é essa. São as línguas Exatamente, isso tem a ver com as línguas e tem a ver com as nossas próprias limitações. Mas, quando estamos a trabalhar no assunto na sua globalidade, temos que considerar isto. Os parsos, os arménios que passaram por Macau, que eram fundamentais no comércio privado no século XIX, portanto, indianos, toda essa gente passou por aqui. É possível que haja relatos, eu também não sei, é só uma hipótese. Em questão aos missionários, até o Ritchie, na relação dele à China, através da fixação do trigolfo, descreve Macau, não é? Temos as letras edificantes que foram marcantes na Europa em termos de cristalização de uma imagem da China. Enfim, é todo um outro universo, eu sei, é um mundo enorme. O de Wald, não é? O Marino Marini, o Diego Pantoja. Marini tem pouca coisa. Mas tem qualquer coisinha. Mas tem uma coisa muito pequenina. Maria tem. Mas pronto, é uma visão diferente, é a visão do outro lado. Porque os únicos dois missionários que são incluídos neste volume são os do contrapoder, ou seja, o Alexandre de Rhodes e o Louis Lecomte, portanto, que estão na visão da concorrência europeia, estão um ao serviço das intenções francesas e o outro na véspera de decretar a divergência e ir para fazer as missões francesas de Paris. Portanto, quando eu vi esses dois, enfim, há todo um corpus que também merece ser representado de alguma forma. Mas não publicado em línguas neste tipo de língua. Creio que sim. Bom, mas a gente, pelo menos em latim. Latim é verdade. É verdade, pois, pronto. Italiano, eu penso que há traduções mais recentes, francês, o que é que eu queria dizer mais? Unter no século XX não, porque o Unter reproduz todo o contexto da China Trade, portanto aquela vivência de cantão, as pequenas coisinhas, as tricas, a ida para... Finalíssimo do século XIX. The Bites of Old China, portanto, mas ele vive em Macau na década de 70. William C. Hunter, não é? Ele é publicado em 1885, mas ele viveu em Macau nos anos 70, etc. Portanto, ainda está naquele contexto da metrópole do equilíbrio, como eu chamo, portanto, fica ali um bocadinho desfasado. Mas pronto, não falo mais. Perguntas. Uma coisa, gostava de acrescentar uma coisa. Tá bom, portanto, então, nós somos viajantes europeus, também asiáticos ou de outro país, mas não só. Se calhar, portanto, então, o livro chama-se Viagem por Macau, então quer dizer, portanto, aqueles que já fizeram viagem física por Macau, não é? Portanto, mas e aqueles que nunca fizeram essa viagem física por Macau, mas já escreveram através de fantasia, de imaginário sobre Macau, também convém, não só poesia, então não só poesia, também ficção, também crônica, prosa, enfim, portanto, aqueles que nunca vieram Macau, mas escreveram sobre Macau. Então, por exemplo, o escritor argentino Luis Borges escreveu um conto muito pequenino, muito breve, mas sobre viúva do pirata chinês. Sim, então, mas como ele é escritor tão importante, esse conto também então faz muito sentido, sim, não é? Faz muito sentido, por isso também é bom, a parte desse projeto, também é bom arrancar outro projeto, aqueles que escreveram Macau, mas não fizeram, não foram viajantes. A ficção? Não, também fizeram viagens, mas outros tipos de viagens de fantasia, tá. Ok? É o mundo da ficção. Agora queremos perguntas do público. Nós já temos mais coisas para dizer, mas... Cristina. Está tudo envergonhado?
estava a chamar, eu ia ficar calada. Não, mas a ideia é não ficar calada. Então, não é preciso, é só, eu queria fazer uma pergunta já agora, então vou aproveitar a deixa e queria perguntar ao Ial de quando é que é aquela obra publicada pelo Luís Juliano, aquele conjunto de artigos publicados pelo Luís Juliano sobre Portugal, de quando é que é? Sabes a data? Lembras-te da data? Até que dá 90. 80, pai. 86, né? Isso é 86. muito interessante. Portanto, depois de fazer mais tarde uma publicação, ao contrário, segundo a sugestão do IAU, e eu concordo inteiramente, seria Então você pode continuar por este traduzir, caminho, né? virando o jogo, não é? Ou alargando, seria muito interessante. Sim, senhora. É tudo. É tudo. Quanto à mulher do pirata chinesa, acho fascinante. Mas pronto, não sei se alguém quer falar. Esqueci-me de dizer que havia 6 mulheres representadas no livro. Sim. Quase todas com umas características muito especiais, desde uma baronesa austríaca que vem no veleiro com a família toda, com 40 tripulantes, até uma socialite americana, a Leola Crawford, que se deslumbrava nas praias das Filipinas. Uma senhora casada não sei quantas vezes. Que é casada 5 vezes e que se vezes, deslumbrava 6, 7 com a beleza masculina dos Os nadadores. Há gente de todos. Mas já agora, só para terminar, deixa-me dar os parabéns. Porque realmente isto é contribuir para a especificidade de Macau, para a memória de Macau, para o segundo sistema. Os meus imensos parabéns. E por isso é que eu estou aqui, porque realmente eu considero que tem um valor. Estes gestos têm um valor enorme. Aliás, já comprou, né? Já comprei. Foi contributo. Não, convém que se refira que isto não é nenhum candidato a um best-seller literário, isto é o fruto de um trabalho de muitos anos em que nós demos o contributo de uma área em que tínhamos alguma vivência, algum conhecimento, portanto foram anos e anos a frequentar bibliotecas e até a fazer algum colecionismo com a intenção de trabalhar, portanto não havia a preocupação de estar de livros na estante, não há livros nenhum que nós não tenhamos folheado. E depois há outro aspecto também que é curioso e que vale a pena salientar, que é, isto são extratos de obras que estão referenciadas e que podem ser consultadas e que merecem ser consultadas na sua totalidade, porque além de Macau, quando são viagens à volta do mundo, fala de sítios diversos e, sobretudo, quando são as viagens à China, tem muita informação sobre a China, E nós referimos uma coisinha ou outra, mais relacionado com Macau, mas sobre a China há muita coisa que vale a pena ler. Portanto, qualquer um pode ir aos sites. Há um que é o forgottenbooks.com, acho eu. Há outro que é o archives.org. A Biblioteca de Paris tem uma coisa que eles chamam de biblioteca digitalizada, eles chamam de Numérique, a Biblioteca Numérique Gallica. Portanto, vai-se à Biblioteca de França e aparece uma coisa que é o Gallica, e aí estão uma série de livros de edições francesas que se descarregam com muita facilidade e que vale a pena construir e ler. A única coisa difícil e que não passa por aí foi, de facto, as biografias, porque há gente muito conhecida e que há trabalhos, como disse a Teresa, há trabalhos profundos sobre os embaixadores, sobre o Stoughton, por exemplo, sobre o MacArthur, sobre outros, há trabalho, mas sobre o Macaulay, por exemplo, nem os americanos sabiam quem era, quer dizer, trocámos montes de correspondência com a Biblioteca do Congresso, acabámos por fazer assinaturas do New York Times para poder ler o New York Times de há 100 ou não sei quantos anos que é o New York Times, a ver se havia alguma notícia, desde uma recensão ao livro, uma notícia necrológica, qualquer coisa, o Guardian, tudo isso, porque as biografias foram, de facto, notas biográficas, foram mais de facto complicadas. Mas vale a pena começar pelas biografias, porque há figuras muito curiosas. Há aqui gente que aventureira,
com muita graça e não é um contributo, é apenas isso. Mas a devia era perguntas. Também queria aproveitar para mencionar o projeto editorial que agora a ICM está a desenvolver com uma editora de Pequim. É um projeto que se chama Coleção Espelho do Mar, outro nome de Macau, nome antigo, é chinês. Visa reunir escritores, seja portugueses, seja estrangeiros, franceses, britânicos, que já escreveram sobre Macau. Vamos escolher aquelas obras de maior importância para traduzir, tudo em chinês, portanto, e coeditar com esta editora de Pequim. Como sabem, então, publicações de Macau têm uma maior limitação. Não podem sair de Macau circulando na China continental. Portanto, a nossa maneira de cooperar com esta editora também tem por objetivo contornar este obstáculo. Portanto, através de coedição, portanto, podemos então publicar aquilo que queremos publicar. Tá? Acho que já a primeira série tem 4 títulos que serão lançados em agosto deste ano. Tá? Portanto, em agosto haverá a Feira do Livro de Pequim, então aproveitamos esta altura para lançar estes 4 títulos. A coleção vai começar pela novela de ficção de Issa de Queiroz, Mandarim, e a seguir, portanto, ao livro do francês, escritor francês, Antonin Belotini, ainda está vivo, e o livro chama-se Porto Interior, o livro de amor que passou aqui em Macau. Depois, outro é Relatos de Viajantes Portugueses sobre a China. Tá. Esse livro já tinha publicado pelo ICM, mas agora vamos fazer uma reedição. Perguntas? Não perguntas. Só um comentário. Em relação às traduções, eu acho que é fundamental perceber-se e comunicarmos, saber-se o que é que se traduz de um lado, o que é que se traduz do outro, o que é que se produz de um lado, o que é que se produz do outro. De qualquer forma, traduzir uma obra desta natureza, mesmo que em excertos para chinês, necessita de uma contextualização, de uma introdução muito cuidada, porque toda ou a maior parte da informação que é veiculada nestes relatos é uma informação comprometida à partida. Portanto, é a transferência de toda a concorrência e dos conflitos europeus para o cenário da China. Há uma questão da concorrência comercial, o completo desentendimento da situação de Macau e da entente que se vive aqui, uma postura etnocêntrica, xenófoba, a afirmação de um capitalismo e de um colonialismo. Portanto, traduzir estes relatos para chinês sem uma introdução explicativa pode ser algo de complicado. Portanto, se é para o grande público, os académicos naturalmente que já os conhecem. Queria dizer outra coisa. Posso dizer uma coisa só em relação à macalogia? Está giro, deu muito trabalho a fazer. Espera aí. Mas esse conceito... Como é que isto se põe em grande, Sofia? Não. Ok. Acho que se consegue ver. Enfim, hoje em dia estamos a falar muito de macalogia e eu percebo que é extremamente importante no contexto
dos intelectuais chineses e de Macau integrada na China, porque há ali a analogia, aliás, nasce daí. Portanto, no contexto de uma nação tão grande, em que há diferentes regiões, etc., identidades, há uma tentativa de afirmação politicamente, ok, acho extremamente importante. Mas agora, nós tivemos muito trabalho e alguns, estamos aqui sentados nesta mesa e muitos outros que não estão aqui, a fazer uma renovação historiográfica na Macau a partir dos anos 80. Fazendo publicação crítica de fontes, fazendo ensaios, etc. Portanto, quando eu cheguei a Macau, a história de Macau era assim, era vista assim, na sua maior parte dos casos. Agora, se nós vamos reduzir a Macau, ok? Mas o que eu proponho é isto. Que é isso? O que é isto? A Macau é uma cidade portuária, não é? Tem compromissos e está no cruzamento. Por isso é que esta gente vai toda parar a Macau. Porque, não só por uma questão geográfica, em termos de rotas, porque está no cruzamento as grandes rotas para a Europa, a rota do Cabo, Acapulco, é uma cidade portuária ligada ao comércio intra-asiático e depois tem especificidades da sua situação geopolítica na altura destes viajantes. A China está fechada, acabam por aportar a Macau mais à força, menos à força, às tentativas, às do visto para entrarem até à China e até coberto da hospitalidade das cidades portuárias, quando havia a mentalidade de passagem. A passagem, era a necessidade de aguarda, um navio que se tinha partido, alguém que precisava de ajuda, enfim, a coberto disso, todas as leis da proibição da residência de estrangeiros acabavam por ser ultrapassadas, eles acabavam precisamente por aportar a Macau, e é por isso que temos todos estes relatos. Portanto, não se pode ver Macau centrada no seu umbigo, temos que ver Macau no contexto do cruzamento de todas estas, porque isto não são só pessoas que passam e fazem descrições de Macau, estas pessoas que vêm cá fazer alguma coisa. Portanto, há todo um sistema de relações políticas, comerciais, troca de ideias, questões religiosas, etc., que perpassam Macau. Portanto, virar Macau para o umbigo, não, em termos historiográficos. Desculpa. E completando aquilo que disseste, até aos anos 80 havia um historiador de Macau que era o Padre Teixeira e um pouco o Padre Videira Pires. A seguir aos anos 80 há uma pleia de historiadores que são formados por Luís Filipe Tomás, sobretudo, e outros, e a partir daí começa a haver trabalhos de uma qualidade e de um rigor, a todo nível, não só em português como e mais, e começou-se a estabelecer o diálogo com os historiadores chineses e asiáticos e a trabalharmos em conjunto. Portanto, não vamos estragar tudo isso. Chamemos de estudos de Macau, ok? Faz todo o sentido. Até porque Macaologia, em termos epistemológicos, é indefensável. Okay? Não pode ser constituir uma ciência própria. Eu hoje estou esmagada. Agora já vamos escalar. Não perguntas, já são quase 8 horas. Deixa eu deixar o pessoal ler antes de... Mas demoro muito tempo a ler, isso aviso já. Ou então ficam fechados em casa durante uma semana. Garanto-vos que é muita leitura. É muita leitura. E ainda hoje, e aquilo que passou por nós, ainda hoje se descobrem informação subliminar, significados especiais. Claro. Vai-se outra vez ver a original e chega-se à conclusão que havia outra ideia. Descobre-se muita coisa, é um fio, é o baú, ir lá ao fundo procurar. Faltam de certeza coisas, mas estamos à espera de, com os olhos abertos, conseguir encontrar ainda o tal retrato de Macau que eu hei de procurar até ao fim da vida. E não só conseguir fazer ter uma ideia do que isto é, porque como é uma terra de passagem, como tu dizes, vem um tufão, desaparece tudo e volta-se a instalar qualquer coisa. E o que me chamou a atenção para isto é o ciclo que se repete.
Daí eu dizer que talvez se possa eventualmente aprender com os erros, porque há coisas que podiam ser evitadas se nós não tivéssemos a posição de que inventámos nessa altura a solução, quando isso já foi descoberto e resolvido muito antes. Nós temos pouca memória e temos pouca informação background. Sabes muito bem que nós não temos informação suficiente, há imensa coisa dispersa, há imensa coisa que desapareceu e não foi só formiga branca. E é muito difícil encontrar E esta pistas. potência que hoje há do Ocidente pelo mercado chinês verificava-se em meados do século XIX, quando algumas destas embaixadas e algumas destas expedições traziam o que se pode considerar os aditivos comerciais. A Embaixada do Lagre Nê trazia um homem que chegou aqui, fez uma exposição de produtos e havia a preocupação de saber quais eram as necessidades Da Câmara. de cada país, para eles venderem, para exportarem, para comprarem. E há este caso concreto da Embaixada do Lagre Nê, que faz uma exposição em Macau que não tem sucesso nenhum, mas enfim, mas há essa preocupação do mercado. É um mercado, já na altura, um mercado fabuloso, não é? Por outras razões. E hoje Há uma descrição das indústrias que havia em Macau e das fragilidades dessas indústrias. Já nessa altura se falava da necessidade de diversificação. O jogo, sempre o jogo, que eles deviam diversificar. Quer dizer, está ali. É interessante isso. Uma missão de longo tempo. Já se falou. Que era preciso diversificar, que estávamos muito dependentes do jogo. Mas já havia indústria do jogo? Já havia. E, sobretudo, há muitas descrições repetidas sobre o Fantan. 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 Descreve-se exatamente Fantan. Mas há aqui uma coisa que eu queria dizer já agora. Eu e a Teresa pertencemos à mesma instituição em Portugal. De maneira que eu não quero entrar em conflito direto consigo, colega. Mas, justamente eu acho que Macau tem que se voltar um bocadinho para o seu umbigo. Porque é mesmo a única maneira que tem de sobreviver. Se não se centrar um bocadinho no seu umbigo, desaparece. Porque corre esse risco. E, portanto, em vez de estudos de Macau, por que não exagerar e fazer incongruências epistemológicas e chamar de Macaologia e enfatizar a diferença. Porque ainda agora nós tivemos o problema do livro branco, que é um problema que pode ser um problema muito grave se for estendido a vários níveis. Portanto, porque nós temos que justamente ver que, sim senhora, para nós é uma oportunidade de estarmos aqui, mas é uma oportunidade enquanto segundo sistema. Não é uma oportunidade de sermos todos primeiro sistema, nem pensar. Porque é isso que faz diferente de Macau, e por isso, porque não há Macaologia, em vez de estudos de Macau, porque não o umbigo, mostra lá o umbigo, porque se não mostrar o umbigo, o que é que vai acontecer? Vamos todos marchar ao mesmo som? Uma coisa é a intervenção política, opinião, outra coisa é a ciência, ok? E estamos a falar de ciência. E quando estamos a falar de ciência, temos que fazer um cruzamento de todos os dados e todas as variáveis que nos são apresentadas para compreender Macau. Estou perfeitamente de acordo que se mostra um umbigo na afirmação em relação ao poder central. Que se mostra a identidade de Macau, até defendo, em termos políticos, em termos de intervenção cívica, etc., até antropológicos. Agora, se estamos a fazer a interpretação histórica, não podemos de maneira nenhuma limpar Macau do seu contexto. É nesse sentido que eu falo. eu quero encerrar a sessão, não há pergunta? Se não há perguntas, eu julgo que é a altura de irmos jantar.